Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Essa é uma palestra que foi apresentada na Câmara Americana de Comércio de Pernambuco, em Recife, no final de 2010. Nosso assunto na próxima meia hora é discutir economia e inovação. Pois bem, o nosso enredo vai se compor mais ou menos de três partes aqui. Primeiro, nós vamos discutir alguns princípios econômicos que circundam o ambiente de inovação. Depois a gente vai falar sobre as três esferas de consolidação de qualquer estratégia inovadora. E por fim a gente vai falar sobre dois estudos de casos aqui. Um primeiro de Laticínios Catupiry Limitada, em que há uma estratégia de inovação cujo grande desafio era a captura de valor e a internacionalização da marca. E no segundo caso a gente tem Calor Aquaspeed, é um estudo de caso sobre ferros de passar roupa, e a gente observa nesse caso que o grande desafio da inovação foi enfrentado através da terceirização. Então foi contratada uma empresa especializada em design e que acabou gerando frutos bastante expressivos para a empresa. Pois bem, esses princípios econômicos que a gente quer falar, a gente começa logo com as 5 dimensões da competitividade, conforme descritas por Michael Porter, que é um economista da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que estabeleceu esses princípios. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre conhecimento como bem público e a dificuldade de captura de valor quando se desenvolve conhecimento novo. E por último nós vamos falar sobre informação assimétrica e alinhamento de interesses, principalmente dentro da organização, no sentido de que é muito difícil a gente combinar os talentos de diversas pessoas de modo a gerar um resultado que seja satisfatório para a organização, mas que também atenda às necessidades de cada um dos atores envolvidos. Então vamos lá, começando com o Michael Porter. Esse diagrama que vocês têm diante de vocês mostram as 5 dimensões da competitividade. Que dimensões são essas? Ora, a cada mercado que a gente pretende analisar ou compreender, a gente, se nos ativermos apenas à compreensão das rivalidades entre as empresas existentes, nós temos uma visão de competitividade bastante limitada. E é insuficiente hoje em dia para manter a sustentabilidade do lucro e da rentabilidade da empresa, é insuficiente se ater a essa visão limitada, restrita do ambiente de competição. Então, existem aqui 4 outras alternativas de análise que precisam ser, alternativas não, na verdade, complementares. Análises complementares que precisam ser questionadas sempre que se pensar o ambiente de competitividade de uma marca ou de um produto. E elas dizem respeito, em primeiro lugar, ao poder de barganha de fornecedores. Então, a gente está mostrando aqui que na medida que uma empresa tem um bom relacionamento com um grupo relativamente estável de fornecedores, aquilo se traduz em uma vantagem no ambiente competitivo. Por outro lado, a gente tem o poder de barganha com os clientes. Então, se uma empresa produz e vende para um único cliente, digamos uma grande fábrica, ela acaba que se vê muito limitada e opera sob as condições impostas pelo seu único cliente. Isso faz com que a empresa também tenha um horizonte um pouco mais arriscado de evolução com o passar dos anos. Agora, adicional ao seu poder de barganha com fornecedores ou com clientes, existem os aspectos de entrantes potenciais, que uma empresa que se considere estável, que trabalhe para manter a sua marca e o seu produto competitivo no mercado, devem sempre considerar a possibilidade de novos concorrentes e, é claro, os produtos substitutos. Então, cada vez mais a gente vê que a evolução dos produtos os tornam cada vez mais poderosos, cada vez mais eficazes para nos atender numa série de aspectos. Então, o que hoje um celular faz é muito mais do que apenas competir com um telefone de linha fixa. Ele entrega muitos outros serviços e acaba concorrendo com muitos outros veículos ou outros produtos. Então, a existência de produtos substitutos também podem reduzir a competitividade de uma empresa, sua rentabilidade e os lucros dessa empresa no longo prazo, tá? Então, esse aspecto aqui sempre deve ser mantido quando a gente fala de aspectos, de assuntos da economia relacionados à gestão de negócios, como é o caso da economia da inovação. Pois bem, o segundo aspecto de teoria econômica que a gente gostaria de resgatar aqui é a análise de conhecimento como bem público e, portanto, torna-se um desafio a captura de valor.
Ora, o que são bens públicos? Só para resgatar a nossa ideia. São bens que são não excludentes, ou seja, eles beneficiam a todos, mesmo aqueles que não pagaram para ter acesso aos bens, e eles são não rivais. O uso por um indivíduo não impede o de outros. Então, nesse caso, fica muito difícil que uma empresa privada obtenha lucratividade na produção ou na inovação e criação de bens públicos, como é o caso do conhecimento. Seria acidental o fato de pesquisas para tratamento de HIV/AIDS serem quase totalmente financiadas por recursos públicos? Claro que não. Na medida que uma empresa faz grandes investimentos no desenvolvimento de drogas de combate a HIV, elas também têm os seus lucros ameaçados com a possibilidade de quebra de direitos autorais e de royalties, né, dos direitos que elas têm sobre a inovação, na medida que governos e instituições do mundo todo solicitam essas quebras de patentes e acabam tendo acesso aos segredos ou às fórmulas dessas drogas para serem reproduzidas e atender, com isso, condições emergenciais de seus países. E também a pergunta fica, seria acidental a existência de uma indústria privada multibilionária voltada à produção de cosméticos? Claro que não. Ora, uma vez que você desenvolve um cosmético novo, ou sei lá, um shampoo que seja bastante eficiente contra a queda de cabelos, é muito difícil que alguém venha e reclame a quebra da patente, argumentando que aquele é um bem público que precisa satisfazer uma população em estado emergencial. Então, aqui esses dois fatos eles estão relacionados. Uma boa parte da indústria farmacoquímica ela se decepcionou com o desenrolar dessa quebra de patentes nas drogas de HIV e muito provavelmente voltou recursos adicionais para mercados onde essa quebra de patente não poderia ocorrer. Então, o desenvolvimento de conhecimento tem sempre essa preocupação de políticas públicas garantirem o retorno sobre os investimentos em pesquisa ou ameaçarem. Então, a gente vai manter essas ideias em mente sempre que falar sobre inovação. E o terceiro aspecto é a existência de informação assimétrica nos agentes envolvidos no processo de inovação. Então, o grande desafio nesse caso é o alinhamento de interesses. Empresas e cadeias de suprimentos globais adicionam maior complexidade à organização empresarial e à busca pela competitividade via inovação, interna, conduzida por colaboradores e clientes, ou externa, via terceirização. Ora, gente, o que é informação assimétrica? É o fato que duas partes envolvidas numa determinada transação muitas vezes têm percepções distintas sobre o objeto daquela transação. E esse é o caso, por exemplo, do que acontece com empregados ou colaboradores envolvidos no processo de inovação. É importante que a empresa tenha clareza sobre essa contribuição do colaborador e que saiba remunerá-la, saiba motivá-la, saiba conduzi-la aos esforços que vão ser de interesse comum, tanto da empresa quanto do pesquisador. Então, para esses aspectos, a gente menciona na teoria econômica tanto a teoria dos contratos como a gestão de portfólios, que vão levar as empresas a trabalharem, por um lado, com contratos bastante específicos de remuneração para os pesquisadores e, por outro lado, com uma gestão de portfólios de inovação, como se você nunca investisse apenas em um determinado produto ou em uma determinada inovação, e sim num portfólio de possibilidades que passa a ser gerido conforme seus riscos, suas expectativas de retorno no médio e no longo prazo. Tá? Então, isso trata-se de uma convergência disciplinar de várias disciplinas, como economia, administração, finanças e direito, estabelecendo, portanto, múltiplas estruturas de incentivo para os colaboradores envolvidos na inovação. Por outro lado, a gestão de portfólios e análise de risco vão se tornar ferramentas imprescindíveis nas três esferas de consolidação da inovação. Então, aqui na gestão de portfólio, a gente costuma pensar numa carteira de investimentos financeiros, né? Pois bem, a mesma análise pode se aplicar a uma carteira de produtos inovadores e que uma determinada organização pode escolher quando lançar cada um desses produtos, quanto investir no desenvolvimento dessas marcas e na colocação desses produtos no mercado. Pois bem, vamos entender quais são essas três esferas de consolidação da inovação. Qualquer inovação passa por esses três ambientes. Primeiro, a mentalidade dos atores, né? Então, os nossos funcionários precisam ter acesso à informação, à educação
e acesso à informação sobre outros mercados, tendências de outros mercados e assim vai, a motivação desses colaboradores e o estímulo à criatividade. Então a gente tem um costume de pensar que errar é algo perigoso, é algo que ameaça a nossa carreira, ameaça a nossa produtividade e nossas perspectivas de crescimento dentro de uma organização. Pois bem, diante de um ambiente em que criatividade é fator estratégico, as pessoas não podem ter medo de errar. Elas têm que se arriscar, elas têm que propor ideias novas e, de alguma forma, se expor aos riscos envolvidos de suas ideias serem rejeitadas. Então, é um desafio na organização institucional de empresas a combinação de acesso à informação, motivação dos colaboradores e um ambiente propício ao desenvolvimento de produtos e ideias criativas. O segundo é que nessa organização empresarial precisa estar bem claro os valores e princípios que regem a operação daquela empresa, mas eles devem ser colocados em prática. Eles não devem ser um livro bonito ou uma grande carta de intenções que nunca faz parte da realidade diária da empresa. E por último, o sistema produtivo. Para favorecer a consolidação da inovação como sendo um ambiente de inovação, a gente precisa ter um país, uma região ou uma cidade em que se premia o empreendedorismo e o desenvolvimento de novas empresas, de novos produtos. Então, a percepção da sociedade sobre a centralidade, a importância desses dois aspectos pode fazer uma grande diferença na mobilização de recursos e na participação de políticas públicas no apoio ao desenvolvimento da inovação. Pois bem, agora vamos partir para os dois estudos de caso que nós queremos apresentar aqui. O primeiro é esse de Laticínios Catupiry Limitado. Ora, todos nós já ouvimos falar dessa marca Catupiry, nós já pedimos numa pizzaria pizzas de catupiry, ou então salgados com recheio de catupiry. Todos nós conhecemos esse produto, e esse é um produto bastante tradicional. Antigamente tinha esse vasilhame aqui numa caixinha de madeira, que era apresentado. Agora você já vê aqui que tem uma série de outros veículos para distribuir esse produto, Pois bem, essa empresa foi fundada em 1911 sob a forma de uma empresa familiar com gestão bastante tradicional. A marca e o produto têm ainda forte reconhecimento no mercado, então todo mundo conhece. Quando se diz a expressão catupiry, ela é reconhecida no Brasil inteiro e em algumas partes do mundo também. Desde 1997, ela é reconhecida como marca notória, ou seja, não é permitida sua reprodução sem autorização da empresa. Pois bem, essa empresa começou a receber do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, as seguintes formas de manifestação entre os seus clientes. Olha, estive no restaurante X e fui enganado. A pizza de frango com catupiry tinha sabor de qualquer coisa menos de catupiry. Segundo, morro de saudades do produto aqui nos Estados Unidos. Ou então, minha esposa está grávida aqui na Turquia, está com desejo de comer catupiry. Então, a empresa percebeu, em primeiro lugar, que outros produtos estavam sendo vendidos no lugar de catupiry e que existia aí uma possibilidade de colocação desse produto no mercado internacional, atendendo, em primeiro lugar, o cliente brasileiro que reside em outros países. Então vamos ver como que isso aconteceu. Bom, no fronte nacional, a empresa acionou judicialmente qualquer outras que usassem o seu ingrediente na receita, mas que usem outro ingrediente na receita, mas que colocassem o seu nome no cardápio. Então, essa falsa utilização de catupiry passou a ser objeto de disputa judicial. Foram notificadas redes como Mr. Shake, Habib's e Montana Grill, que acabaram se tornando clientes efetivos. Então perceba que essas grandes cadeias de fast food, elas já utilizavam-se do produto sem a devida autorização. Ora, é claro que elas foram contactadas e imediatamente, sob risco de sofrer uma ação judicial, elas fizeram acordo e foi algo até favorável para elas, porque valorizou o produto delas. Então, o selo de qualidade e a confirmação da marca Catupiry garantia aos produtos dessas cadeias de fast food que eles tinham de fato o produto original. E a noção ficou bem sintetizada pelo Francisco Prota,
que foi um gerente comercial de marketing trazido pela Ambev, que tomou frente da ampliação do portfólio dessa empresa. Olha a frase aqui que ele fez. Não podemos assistir de braços cruzados marcas talibãs colocando a credibilidade do nome Catupiry em risco. De fato, a empresa estava em risco na medida que os produtos que estavam sendo negociados como se fossem Catupiry não necessariamente o eram, né? Então a gente tem ainda aqui lançadas embalagens especiais para atender essa nova clientela. Eu vou voltar aqui o slide só um pouquinho para mostrar para vocês aqui. Gente, essa última aqui, na verdade, é um saco de cimento, digamos assim. É um saco de 20 quilos de catupiry. Então esse é vendido numa escala industrial para grandes cadeias de restaurantes que vão usar esse produto de maneira bastante intensiva, né? Pois bem, no fronte internacional, o que essa empresa passou a fazer? Até 2005, a exportação era coordenada pelo Departamento de Logística Nacional, tratada apenas como uma oportunidade esporádica. Então, não se percebia ali a oportunidade de diversificar a sua clientela e, com isso, reduzir o risco de quedas nas vendas, seja lá por que razão. A contratação de profissionais de comércio exterior e a montagem de um setor dedicado exclusivamente a viabilizar a internacionalização foi o passo seguinte. Qual que era a estratégia, então? Atender o mercado potencial, lançando mão de táticas gradualistas e de baixo risco, ou seja, utilizando redes de distribuição em lugares onde já haviam colônias de brasileiros. Então, redes de distribuição que anteriormente vendiam produtos como pão de queijo ou como guaraná em outros lugares do mundo, passaram a ser utilizadas para distribuir também os produtos Catupiry. Essas adaptações imediatamente necessárias foram mudanças na embalagem, de 450 gramas para 250 gramas, com rótulo em inglês, e aumento do prazo de validade do produto, de 55 para 150 dias. Então, quando se vai fazer uma operação de exportação, o prazo de validade precisa ser estendido para comportar, né, todo o tempo que se passa entre a produção, fabricação do produto e sua chegada à mesa do cliente final. Esse aumento do prazo de validade envolveu pesquisas e o apoio do Instituto de IPTESP, que é um instituto de pesquisas e de metodologias técnicas do estado de São Paulo. Eles também contaram com o financiamento do Projex, que é um programa de apoio das exportações do governo. Então a gente está vendo aqui que houve uma série de apoios que permitiram essa empresa estabelecer a estratégia que elas pretendiam implementar no mercado. Quais foram as dificuldades encontradas? Primeiro, restrições sanitárias e tarifárias ao redor do mundo, né? Então não estão habilitados a vender na União Europeia porque não há acordo sanitário para lácteos entre Brasil e União Europeia. No Canadá, ultrapassada a cota da categoria de produto, o imposto de importação é de 245, então é uma baita barreira tarifária aqui. No Chile e no México, eles exigiram vistorias das fábricas. No Paraguai, isso levava um longo período para permitir o registro do produto no mercado local. Então, em cada novo mercado que tentavam acessar, eles tiveram que atender às condições impostas pela regulamentação naquele mercado. Nos Estados Unidos, tem 4 detalhes importantes. Primeiro, o americano não compra FOB, ou seja, Free On Board. Ele quer que o produto já esteja disponível no país. Free On Board é uma forma de negociação do comércio exterior em que a empresa compradora, o importador, é que acaba arcando com as despesas de seguro, de frete e até do custo de transporte. Então, nesse caso aqui, o americano ele espera que o vendedor cuide de todas essas ações e o produto chegue nos portos americanos, e aí sim o americano toma as medidas para a distribuição interna. Segundo é que compradores de redes maiores utilizam brokers. É como se fossem grandes negociadores que compram no atacado. Então, qualquer grande cadeia de supermercado precisava da intervenção desses intermediários aqui, o que exigia um investimento maior na divulgação da marca e na participação de feiras e assim vai. Terceiro, o produto que não gira em 120 dias tende a ser descontinuado. Isso fazia com que tivesse sempre permanente a necessidade de promoção da marca comercial lá no país de destino. E um quarto e último elemento, falta de tradição no Brasil na exportação de lácteos. Então a gente teve que aprender aqui, essa empresa teve que aprender boa parte das exigências
no comércio internacional para negociação de produtos com essa característica. Pois bem, continuando aqui, as atividades envolvidas da Laticínios Catupiry, a gente tem uma associação entre associações brasileiras privadas e públicas para a promoção de produtos tradicionais do Brasil no exterior, com a participação em feiras e promoção em pontos de venda. Os focos nos Estados Unidos foram sobre a Flórida, Nova Jersey e Boston. Não por coincidência, esses são os lugares onde existem maiores colônias de brasileiros nos Estados Unidos. Os acordos de distribuição com o importador tradicional de marcas brasileiras fortes foi fechado para já utilizar os pontos de venda de outros produtos brasileiros e, com isso, alcançar potenciais clientes que estivessem espalhados por todo o país. O acesso ao mercado japonês, um dos mercados mais exigentes do mundo, depois de um ano de negociação, só se deu porque utilizaram a empresa tradicional que introduziu o Guaraná Antártica àquele mercado. Então aproveitaram uma experiência que já existia prévia. E houve ainda o desenvolvimento de linha de produtos congelados, sendo que toda a linha é certificada kosher, portanto, atendendo a um público que tem essas imposições religiosas sobre a forma de preparo dos alimentos. Os resultados e as perspectivas dessa empresa. Bom, primeiro, houve uma profunda melhora, um aprimoramento na comunicação com clientes, na reformulação do site da empresa e na elaboração e distribuição de receitas culinárias, que aproxima a empresa do cliente que utiliza esses produtos na elaboração de pratos da culinária mundial. Expressiva diversificação e ampliação na base dos clientes, então isso é muito importante para reduzir o risco da operação de uma empresa. Padrões de qualidades máximos e manutenção de competitividade em âmbitos nacionais e internacionais. Então a gente tem aqui um fortíssimo compromisso com a qualidade, que mantém a competitividade do produto. Elaboração de queijos e demais produtos em parceria com empresas argentinas, veiculando a marca Catupiry. E novas linhas de petiscos congelados com um investimento de 1,5 milhões no desenvolvimento desses novos produtos. Então foi uma série de resultados promissores e que indicam que a estratégia da empresa ela conseguiu fazer a alteração da sua marca, a alteração do seu produto, mas de uma forma, digamos assim, uma inovação passiva, que adveio da comunicação dos próprios clientes, exigindo a melhora do produto, exigindo o alcance daquele produto em outros lugares, e com isso sua alteração de embalagens, alterações das características físicas, e assim vai. Muito bem, o segundo estudo de caso é dessa Calor Aquaspeed Iron, que na verdade é ferro de passar roupa. A gente está vendo aqui uma foto do produto final, mas a gente vai descrever em seguida o que aconteceu nesse caso. Bom, antes de tudo, a gente ressalta que essa empresa é uma empresa de um grupo francês chamado SEB, S-E-E-B, que inclui, entre outras marcas conhecidas aqui no Brasil, a Tefal e a Arno. Pois bem, vamos começar aqui nesse caso com algumas verdades úteis no meio de um monte de papo furado sobre inovação. Primeiro, inovação requer visão clara e bem articulada sobre o que se quer alcançar, crível para todos os envolvidos, de engenheiros a consumidores potenciais. Então, a inovação por si só, ela não avança. A inovação ela tem que ter um fim, ela tem que ter clareza de onde quer chegar e qual o objetivo quer alcançar. Ela requer ao menos uma pessoa que compreenda todas as ramificações daquela visão, dotada de autoridade e meios para persegui-la. Então, isso geralmente é um diretor importante de uma empresa, ou se não, o seu próprio dono, que estabelece aquelas metas e cobra dos seus colaboradores que a persigam. Terceiro, requer experiência que permita julgar a cada ponto do processo o que realmente importa. Então, muitas vezes, a inovação ela se torna um processo bastante tumultuado ou frequentemente interrompido, porque falta à empresa experiência em julgar que custos que são excessivos, que decisões que são estratégicas e que precisam ser mantidas, que parcerias que são fundamentais para a viabilização daquele processo. E o quarto e último ponto aqui, nem sempre se trata de uma grande ideia, mas uma sequência de ideias menores que conjuntamente criam algo novo e melhor. E esse é o caso desse ferro de passar roupa, como a gente vai ver. Qual que é o problema técnico?
redesenhar ferros de passar roupa a vapor. Ora, o funcionamento do produto tinha que ser inovador, que precisaria obedecer imperativos tais como ergonomia e funcionalidade, então, de alguma forma, atender ao posicionamento das mãos, atender de uma forma que não machucasse os clientes que utilizam aquele produto. Facilidade e custo de produção, isso é sempre um imperativo na inovação. Investimento limitado, a gente não tem recursos para o resto da vida para depositar ou para dedicar a uma tentativa de inovação. E diferenciação perceptível na prateleira de venda, em um mercado que tem poucas variações. Então, esses desafios são bastante importantes. A estratégia que foi implementada foi a terceirização com uma empresa chamada Seymour Powell, empresa de consultoria técnica com histórico de parceria no grupo SEB. O primeiro protótipo alterava o formato da base, incluindo uma ponta na parte traseira, reduzia a altura da alça, aprimorava o processo de geração de vapor. Com essas alterações, reduzia-se o esforço do usuário, o tempo e o número de contatos com cada área de tecido, obtendo o mesmo resultado, que era a suavização daquele tecido tocado pelo ferro. Então surge a pergunta: rapidez é ou ainda seria um valor com potencial de mercado? Quanta distinção esse valor conferiria ao novo produto? Então eles passaram a fazer uma ampla análise de mercado envolvendo os principais produtos concorrentes, classificados por preço e por perfil visual. Na análise do sucesso ou fracasso da linguagem de marca, então a linguagem que era utilizada para a venda desses produtos, utilizada em campanha publicitária do calor e dos concorrentes, com foco sobre velocidade e rapidez. Então eles olharam para trás e observaram de que maneira que a própria Aquaspeed, ou a própria Calor Aquaspeed, lançava a mão desses artifícios nas suas campanhas publicitárias e como que os concorrentes também o fariam. Realização de painel com especialistas em design de produtos e uma análise das principais tendências de mercado, sociais e de produtos. Ora, tudo isso é um investimento caríssimo. Paralelamente às análises mercadológicas, a equipe técnica segue. Então vem a compilação das principais queixas e desejos dos usuários. O ferro de passar roupa sem fio permanece sendo o sonho, mas eles não perseguem esse sonho. Eles existem, mas os ferros de passar roupa sem fio eles existem, mas são tecnicamente medíocres. São caríssimos e por essas razões ainda são rejeitados no mercado. Aqui estaria uma das falhas da teoria da inovação. Limitantes técnicos e mercadológicos podem ser não o obstáculo a ser vencido, mas na verdade o guia. Então, quando eles se identificaram, observaram essa questão do ferro de passar roupa sem fio, eles falaram: bom, nós não vamos tratar isso como sendo o nosso desafio. Nós vamos pensar de que maneira o ferro pode ser melhor, pode ser mais ágil, pode ser mais rápido, sem depender dessa melhoria que ainda está inacessível do ponto de vista tecnológico. Então, os caminhos a seguir: facilidade para o preenchimento de água que será convertida em vapor e essa teimosia dos ferros em sempre quererem cair da mesa. Então, eles começam a trabalhar o formato do ferro para evitar a queda desse aparelho na hora da sua utilização. Na etapa final, a gente tem base de apoio triangular na parte traseira do produto, bem como sistema de preenchimento de água significativamente ampliado e melhorado. Os exaustivos testes que foram conduzidos para se confirmar os ganhos e garantir que o produto não perdia desempenho ou leveza e possibilitando o registro de patentes. Então, todas essas melhoras foram registradas como patentes, diferenciações expressivas sobre o que já existia no mercado. Houve um apoio irrestrito do presidente da empresa, do executivo-chefe da empresa, ao que seria um inacreditavelmente longo processo de validação dos avanços. Só que lançado em 2005, o produto superou as projeções mais otimistas de venda e deu origem a toda uma linha explorando os mesmos conceitos. Então foi um exemplo de inovação extremamente bem sucedido e que lançou mão de terceirização, da parceria com uma outra empresa para conduzir os trabalhos técnicos. É claro que essa parceria foi montada numa confiança muito grande e num histórico já bastante consolidado de contratos entre as duas empresas. Bom, essas são algumas discussões para a nossa reflexão a respeito de inovação e eu espero que todos tenham se beneficiado. Um abraço e até a próxima.